Há exatamente um ano atrás eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando algumas das invenções que foram apresentadas lá no programa Shark Tank, né? E a gente fez um vídeo exclusivo para uma pessoa em específico, que é a Michelle. A Michelle, ela é aquela moça que apareceu no Shark Tank, que acabou gerando uma polêmica depois. Ela apresentou um projeto de um exoesqueleto e todo mundo ficou maravilhado com o que ela apresentou. E depois aconteceu uma polêmica de uma youtuber que fez um vídeo falando dela, expondo algumas coisas que ela tinha encontrado que não batia muito bem com o que a Michelle estava dizendo. A gente fez um vídeo, esse vídeo bateu quase 1 milhão de visualizações. A Michelle entrou em contato comigo e ela se dispôs a conversar com a gente e explicar algumas coisas que ficaram mal entendidas, principalmente por conta do vídeo dessa youtuber, tá? Então eu tô aqui com a Michelle, né, Michelle? Oi, A, Marcelo, tudo bem? a gente já estava conversando um pouquinho aqui antes, mas a Michelle é o seguinte, Michelle, você quer se apresentar aqui? Eu acho que a galera já te conhece por conta do vídeo, mas você quer hoje, quem que é a Michelle hoje? O que a Michelle faz hoje? Bom, para quem conhece ou para quem não me conhece, o meu nome é Michele, eu sou a fundadora e CEO da Cycle Cibernética, eu desenvolvo tecnologias, sim, sou neuroengenheira, vamos conversar um pouquinho sobre isso, para o pessoal entender bem o que significa dizer sou neuroengenheira. E realmente ali eu conheci já conheci o canal do Marcelo, né? E acabei vendo o vídeo lá e entrei em contato com ele, até para elucidar alguns pontos. Eu estou falando um pouquinho, olhando para a câmera aqui do meu celular, um pouquinho para o notebook, porque Uhum. nós dois estamos, É, né, falando por meios virtuais aqui diferentes. E agradeço, Marcelo, a oportunidade de vir aqui e pontuar algumas coisas e esclarecer, eu acho. fazer o que não foi feito naquela época, né? Que não Então, foi chamado. e Não já, você, né? Mas aquele canal em específico. e já faz um tempo, né, Michele? A gente estava conversando que. Por que depois de tanto tempo? Né? Por que não na época que estourou e fez né, o fuzuê todo lá? Por que depois de tanto tempo a gente está conversando agora? Você me contou que você passou por alguns problemas e tal, né? Mas eu acho importante você dizer isso pra galera também, né? Pra galera entender também por que esse stand-by todo aí até a gente voltar a tocar nesse assunto, né? Sim. Eu vi o teu vídeo muito tempo depois que ele saiu, né? Eu não tinha visto ele antes, até porque eu estava um pouco em off, procurando não estar muito conectada, porque eu estava num processo de linchamento virtual e recebendo várias ameaças. Recebi até encomenda anônima na minha casa. Caraca. Então eu estava um pouco procurando ficar um pouco fora do ambiente virtual, isso até por uma questão mesmo, uma solicitação que foi, né, das psicólogas que ficaram me acompanhando e do psiquiatra, transtorno de estresse pós-traumático com isso. Então eu acabei vendo o teu vídeo um bom tempo depois, e aí tinha aquelas questões que a gente veio conversando nesses meses, né? Tinha alterações que estavam aí também no seu estúdio, na sua vida, você estava retomando algumas coisas, retomando algumas agendas. Eu também estava procurando alinhar a minha agenda de novo, estava fazendo um processo de reestruturação da Cycor, porque era isso que eu tinha que fazer ali naquele momento, né? E, e a gente levou alguns meses conversando, né? Acho que foi uns seis Sim. meses, não foi? Ou mais até Da que. primeira vez que você entrou em contato comigo já faz bastante tempo. Aí ficou um tempo, né? Se a gente sem se falar, até a gente começar a alinhar de novo. Então, Então não, desde a primeira conversa teve. faz tempo. Acho que foi mais de seis Nós meses dois aí. tivemos desafios durante esses meses aí que a gente Uhum, precisou, né, organizar para poder fazer aí uhum. essa conversa mais tranquila. E tinham questões também jurídicas, como isso virou, né? Eu na época entrei, não em relação ao teu vídeo, em relação àquele, né? Eu entrei primeiro com um registro de boletim de ocorrência, e isso subiu para a mão do delegado,
né? E ele acabou não se tornando somente um boletim de ocorrência, foi acatado como um crime, até porque quando eu fui fazer o registro lá na delegacia, eu levei eram várias pastas, né? Então era bem alto, assim. Eu levei com várias coisas que refutavam tudo que estava sendo dito. E no dia que eu fui abrir o BO, um dos policiais que estava na delegacia tinha acompanhado o caso de uma das clientes da Sycor que tinha sofrido um ataque em que o namorado dela foi morto e ela ficou paraplégica. Então ele sabia que ela era paraplégica e ela é uma das clientes da Sycor. Então ali eles viram que a coisa não era como estava sendo dita naquele vídeo, e acataram ali que estava acontecendo provavelmente algum crime. E daí, durante o processo, né, isso sobe para o delegado aprecia isso, né? Então ele vai fazer todo o processo de entrada dessa queixa, e daí vai subir para o Ministério Público para daí virar o inquérito policial. Isso virou inquérito em novembro do ano passado. Então, também durante esse tempo, tinha muita coisa que não poderia, né, tá sendo conversada ou está sendo mostrada, até por uma questão de não atrapalhar o próprio Ministério Público e a própria Delegacia de Crimes Cibernéticos e a Delegacia Comum, né, que são 3 ali envolvidos nesse inquérito, então até para não atrapalhar o processo de trabalho deles, né, investigativo. Então também eu precisei tirar um pouco e esperar as coisas acontecerem. Dá uma acalmada, né, Michele? Eu acredito, né? Até por conta do processo de próprio linchamento virtual que você estava sofrendo, eu acredito, né? Foi um Então, processo precisa bem pesado respirar. aqui. Porque a internet a gente sabe, cara, que a hora que ela resolve pegar alguém pra chincalhar, essa pessoa, se ela não se afastar um pouco desse ambiente, a pessoa surta também, né? Porque é É um bem. nível de toxicidade altíssimo. Eu recebi mensagens assim que eu jamais esperaria ter recebido na minha vida. Fui hostilizada numa farmácia por uma mulher que estava nessa Caraca. farmácia. Daí eu sentei, conversei com a mulher, né? Ali na farmácia mesmo, falei assim: não, vem aqui um pouquinho, aí pedi pro pessoal para fazer a gentileza de providenciar uma cadeira para a gente sentar, conversar. Daí eu mostrei muita documentação que já estava no Google Drive, então acessei pelo celular. Mostrei muita coisa. Então ali eu ainda eu lembro que naquele dia eu levei 1h30 na farmácia só fazendo esse processo de mostrar que a história não era daquela forma, né? Então, assim, a Sycor perdeu vários contratos, não perdeu com os tubarões, mas perdeu contratos de parceria, contrato com cliente, tinha 6 exoesqueletos vendidos, 4 clientes cancelaram, então ficaram só 2. Quando esses clientes cancelaram, gerou um problema muito sério, que é o cliente, quando ele faz o pagamento, a grana vai toda para a fabricação do equipamento. Se o cliente cancela, você tem que devolver o dinheiro. Como é que você devolve um dinheiro que foi para o pagamento E já foi. da fabricação? Então foi uma bola de neve assim, esmagadora durante o período aí do final de 2021 até julho, mais ou menos, julho, agosto de 2022. Foi bem caótico. Que foi mais ou menos a época aí, eu acredito, que você veio falar comigo também. Acho que mais ou menos no Por meio aí, do ano por passado, aí. por aí. E que se olhar aquele canal mesmo, o CNPJ daquele canal já está fechado. Ah, já? Foi fechado voluntariamente pelo canal, Aham. tanto faz motivo, mas foi fechado em julho. Aham. Né? Coincidentemente foi fechado em julho. E daí, quando eu soltei nas redes sociais a notícia do inquérito, daí começou a diminuir os ataques e algumas pessoas começaram a retirar alguns comentários, porque no inquérito não está só o canal, está o canal, todos os participantes, então está o CNPJ e todos os CPFs, e também estão seguidores do canal também. Então tem pessoas que deram palco para isso, porque assim, imputar crime é crime. Você não pode imputar crime a uma pessoa, que isso também é um crime. Aham. Então aí virou uma bola de neve, tem aí mais de 150 pessoas que
estão nesse processo aí de Entendi. investigação. Hoje, qual que é a situação atual? Tá na justiça, então para resolver, tá em processo. Foi feito primeiro o inquérito, do inquérito. Então, quando o Ministério Público acatou o inquérito, saiu o número do inquérito policial e saiu o número do processo criminal. Então, agora é que entra o processo civil. Uhum. Né? Porque o que ocorre é que, assim, se a pessoa fizer tudo na louca, você faz uma bagunça no próprio processo. E fica mais complicado até para o juiz entender o que é que está acontecendo. Então, a primeira parte foi a questão do crime. E o fato de que caracterizou-se como um crime cibernético. Isso quer dizer que não tem fronteiras. Então, independentemente de onde todos os envolvidos estejam, eles são intimados, eles hoje são réus no inquérito criminal, são réus no processo também criminal. Então, saíram 2 números, que é o número do inquérito e do processo. Uhum. Agora, com esses números, porque daí já foi acolhido como um crime mesmo, então já mostrou que a Cicor, tanto eu quanto a Cicor, não somos tudo aquilo que foi pintado ali, e foi inserido todos os danos, porque daí virou uma bola de neve de desgraça. Daquele dia, 25 de novembro de 2021, para cá, virou uma bola de neve de desgraças. Então, a Cicor hoje, por exemplo, a Cicor é uma empresa que está no negativo, a Cicor é uma empresa que tem dívidas, que era coisa que ela não tinha naquela época. Uhum. Então, a Cicor, esse declínio, ele entra agora no processo civil também, porque daí entra lucros cessantes e os danos morais, tanto pessoa física quanto jurídica. Né? Então, agora a gente vai para mais uma etapa. Então, são 3 processos ao todo. É um inquérito policial, um processo criminal e entrando agora o processo civil. Entendi. Então, e eu quis ir para a polícia propositalmente também. Porque, assim, como é que seria o melhor jeito de eu mostrar publicamente que não era nada daquilo aí que estava sendo dito? Como é que eu faria isso sem ser só de boca? Então, tá bom, o negócio é o seguinte, vamos todo mundo para a polícia. Porque se eu tiver culpa no cartório, eu danço também. Uhum. Ali, antes de acatar para virar um inquérito policial, se aquela história contada fosse a verdadeira, eles não seriam réus, seria eu a ré. Uhum. Então, essa foi a maneira bem estratégica de provar publicamente que não, aquilo Não era lá bem assim. aquilo lá fugiu completamente. Ainda coloquei também, né, a gravação, porque o que aconteceu? Quando eles entraram em contato com um dos parceiros da Cicor, eles entraram em contato em off, e este parceiro me chamou lá, o jurídico deles estava junto, a comunicação estava junto, e eles fizeram uma reunião comigo contando o que estava acontecendo, que aquele canal estava criando um vídeo de exposing. E aí eles falaram se eu queria entrar em contato com aquele canal para ver se o canal precisava também de alguma informação. E me passaram o número de um telefone, que é de uma Margarete. Eles me passaram o número, eu entrei em contato e eu gravei a chamada. E a mulher que atendeu disse que não tinha nenhuma Margarete lá. Só que aquele número é dessa tal de Margarete. E depois eu descobri que essa Margarete era uma das sócias do canal. Estava no CNPJ do canal. Então, assim, eles não. É aquilo que você estava me dizendo também, né? Não fizeram um esforço também para te procurar, para você explicar aqueles pontos que ela questionou no vídeo dela, né? Exatamente. Até porque eu, quando liguei, eu ainda falei claramente, falei assim, olha, meu nome é Michele, eu sou a fundadora e CEO da Cicor, o fulano de tal, a empresa tal lá, me chamou, não vou botar nomes aqui na roda, né, para não ficar também, né, mas me chamou, me passou o contato de vocês, que vocês estão fazendo um vídeo, eu gostaria de saber se vocês querem verificar alguma informação, querem ver alguma documentação, tem alguma coisa que vocês precisem? E daí essa mulher falou assim, não, mas não é aqui, não tem ninguém com este nome aqui. E o número era mesmo, entendeu? Então, assim, poderia ter sido diferente a história, né? Sim. E aí houve um tempo também que foi dado para ver se, de repente, esse canal
sabendo, né, que a gente já sabia o que estava acontecendo e tinha aberto o boletim de ocorrência, se esse canal ia procurar para, sabe, para ver, então deixa eu ver as informações, deixa eu fazer um vídeo de retratação, ou vamos fazer uma entrevista. Então, houve bastante tempo. Você vê que saiu o número do inquérito no início de novembro do ano passado. Então, houve praticamente um ano de tempo para reverter aquele quadro. E não foi revertido. Então, e eu tentei, eu queria, sabe, até porque, por exemplo, no canal da Saicor tem um vídeo de uma entrevista que eu dei, que mostra todas as documentações, tá lá. Aquele vídeo, os comentários não tá aberto para comentários. Por quê? Já para que não aconteça de uma pessoa ir lá e escrever, por exemplo, assim, não, porque você é isso, você é aquilo, e a pessoa, porque assim, qualquer um que escreve um treco agora, vai para dentro lá do inquérito para investigar quem que é. Porque IP, mesmo você usando aplicativos de IP dinâmicos, usando no IP da vida, para uso de internet não dá para identificar o aplicativo, mas para a polícia ela consegue identificar. Então, o que eu sempre penso? Vamos tentar evitar das pessoas também se ferrarem, porque a gente sabe que as outras pessoas se ferram por ter a boca muito grande. Então, naquela época, o comportamento foi esse, de olha, eu prefiro mostrar algumas coisas, porque senão tu vai se complicar à toa. E, no final das contas, não foi parado nem para escutar. A intenção não era escutar também, né, Marcelo? Francamente, como você quer... Você recebeu... Poderia ter uma parte 2, por exemplo, né, eu acredito. Mesmo, assim, na verdade, na parte 1 já dava para ter esclarecido muita coisa, né, porque, como você disse, já poderiam ter entrado em contato com você e conversado se estava disposta a isso aí. Mas como não conversou, né, poderia ter uma parte 2 exatamente para uma conversa, uma retratação, alguns pontos que ficaram em aberto, né? Então, assim, no canal da Saicor hoje tem ali algumas explicações, tem umas provas ali. São mais de 3 horas de entrevista, que vai mostrando, o rapaz que fez a entrevista, ele vai colocando na tela todos os documentos, o que inclui documentos de ensaio dos Zeus, porque o pessoal debochou muito depois disso, do SENTS, que é a transmissão de cheiro, que hoje, inclusive, já está aprovado pelo Comitê de Ética, já está em ensaio com consumidores. Então, foi mostrado muita coisa ali, que são documentos internos da Saicor, e que, claro, não são documentos que ficam no site, abertos, né, e que poderiam ter sido acessados por eles, porque a grande imprensa, vamos pegar um Estadão, por exemplo, se o Estadão faz uma matéria da Saicor, o Estadão, ele verifica, eles assinam um NDA, óbvio, né, porque existe um sigilo e confidencialidade ali, eles assinam esse sigilo e eles têm acesso a toda a documentação. Que é, por exemplo, você tem acesso à documentação. Você tem acesso à pasta que tem todas as documentações. E se precisar de mais alguma documentação, é só pedir. Entendeu? Então, assim, não verifica, ou é das duas uma. Ou a pessoa tem que ser muito amadora, ou a pessoa tem que ser muito de má fé. Só tem essas duas alternativas. Porque quem não é amador e quem não está de má fé, fala, deixa eu ver esses documentos, deixa eu ver uma coisa, vamos gravar, vamos falar sobre isso, deixa eu ver algumas comprovações, igual aquela vez que você me pediu, você falou, mas você tem alguma coisa que comprove? Posso ver? Entendeu? Então, assim, gente séria faz isso. Lembro que no vídeo dela, né, ela se atentou muito a um apelo até emocional, eu diria, né, com depoimentos ali de clientes, né, a De uma respeito cliente. de uma cliente. Uma cliente. A respeito de que não tinha vídeos de pessoas usando o exoesqueleto. E aí você me explicou também um pouco sobre como que funciona, né, o exoesqueleto, como que funciona para uma pessoa que às vezes está anos e anos e anos sem andar, ou às vezes está a vida toda sem andar e não é tão simples assim, né, entrar por mais tecnológico que seja, ela já sai andando com um negócio desse, né? Eu gostaria que você desse uma palhinha disso também, que você me explicou aquele dia um pouquinho, eu achei bem interessante, né, a respeito do exo mesmo. E isso qualquer fisioterapeuta, qualquer pessoa que esteja nos ouvindo pode perguntar para qualquer fisioterapeuta que vai obter essa informação. Uma pessoa que está numa cadeira de rodas, bom, peraí, vamos dar um passo atrás, que é o seguinte, o Exxon, ele não é um equipamento
destinado especificamente para pessoa com deficiência. Ele é um exoesqueleto de aumento de força. Então eu costumo dizer, até a grosso modo, que se colocar um cadáver no Exxon, esse cadáver vai sair andando, porque quem anda é o robô. Beleza, então nós temos o primeiro ponto. Segundo ponto é que, no caso de uma pessoa com deficiência, para que ela faça o movimento de marcha e para que ela aguente ficar em pé, andando, ela tem que fazer muito treino. Não é no caso do Exxon. Isso qualquer exoesqueleto, qualquer um, tá? Porque isso, existe uma questão física envolvida. A pessoa, quando ela está muito tempo na cadeira de rodas, o cérebro dela tem parâmetros, primeiro, de altitude. Então, ela está pegando a distância, porque os nossos olhos, para o nosso corpo, eles são sensores. Então, ele está pegando a distância da relação entre os olhos e o chão. Tem a questão também de acomodação da pressão sanguínea. Então, você tem 2 fatores ali. E funcionamento pulmonar, terceiro fator. Quando a pessoa levanta, ela começa a sentir, o cérebro começa a induzir ela a querer colocá-la sentada, porque está numa altitude que não deveria. Então, uma pessoa vai sentir, imagina você subindo, assim, você está no topo de um prédio de 30 andares, e você olha para baixo, não dá um baque? É isso que o cérebro sente mesmo nessa distânciazinha. Então, a gente tem este primeiro fator. Segundo fator, pressão sanguínea. Está acomodada para uma posição. A nossa pressão, o nosso corpo, ele regula a nossa pressão de acordo com a nossa posição postural. Então, ele está fazendo todo esse mecanismo de regulação disso a partir de um ponto. Se você levanta e você está se movimentando, ele já começa a ter que alinhar, ajustar essa pressão para aquela posição que você está. E vamos para o terceiro ponto, que é o fato de que o pulmão ele está condicionado àquela posição e àquele esforço. E ficar em pé e andar é um esforço gigantesco. A gente não acha isso porque a gente está fazendo. Mas chega para uma pessoa que está numa cadeira de rodas e fala para ela, bota ela numa órtese de reciprocação, por exemplo, que é essa utilizada em clínica de fisioterapia, bota ela para andar e pergunta se ela não está cansada. Ela de uma ponta a outra, ela já fica cansada. Isso acontece com todo mundo, vai acontecer, até comigo e com você, se a gente ficar na cadeira de rodas, vai acontecer a mesma coisa. É por isso que, por exemplo, paciente acamado, quando volta, vamos pegar aquele pessoal que teve Covid, que ficou em UTI, quando volta a poder andar de novo, tem que fazer físio para voltar a andar, para condicionar o organismo de novo. Então, tem uma série de questões que a gente está falando de um exoesqueleto. Qualquer pessoa, e isso eu já falava muito antes daquele vídeo, dá para achar fácil na internet, em várias entrevistas já que eu dei. Qualquer pessoa que disser que tem um exoesqueleto, que você vai colocar e vai sair andando já com ele, vai para a rua, e vai para o mercado, vai para o shopping, está mentindo. Porque nem pode fazer isso. Isso é biomecanicamente, eu não vou dizer impossível, porque eu não gosto dessa palavra, mas é extremamente, é 99% improvável. Não dá. Exige muito do organismo. Então não adianta uma pessoa dizer assim, mas anda com exoesqueleto, tem pessoas apoiando. Tem? Se você procurar lá, início do treino com Rio Walk, tem pessoas apoiando. Início do treino com Atlas, tem pessoas apoiando. Sempre tem que ter. Isso é inevitável. Ou é a pessoa, ou é um guincho. Pode ver que tem alguns vídeos que a pessoa está com guincho. A Mara Gabrilli foi testar um equipamento desse lá fora, nos Estados Unidos, e ela está com guincho. Entendeu? Então, assim, ou você vai ter que usar guincho, ou vai ter que ter pessoas apoiando, até que esteja adaptado. Média de adaptação, vamos lá, colocar um caso de uma pessoa com deficiência, 6 a 8 meses, 12 meses, dependendo de quanto tempo que a pessoa está na cadeira de rodas, dependendo do condicionamento físico dessa pessoa, quantas vezes ela fez fisioterapia, se ela está fazendo fisioterapia ortostática antes de entrar nesse tipo de equipamento. Então, agora, por exemplo, a gente está no processo lá com a Anvisa, registrando ele como um produto para a saúde. E isso tem um motivo. Primeiro, por uma questão de legislação, né? Uma questão regulatória. E segundo, para que os hospitais comecem a ter esse equipamento lá dentro e comecem a determinar qual é o tempo exato que leva. Porque a Cycor é uma desenvolvedora de tecnologia. Ela não atende a pessoa com deficiência.
Então, não vai acontecer, por exemplo, assim, de olhar e dizer assim, fazer fisio na Psychor. Ninguém vai fazer fisio na Psychor. A gente tem fisioterapeuta na equipe, mas não é para fazer fisio nos pacientes. É porque durante o processo de desenvolvimento das tecnologias, é importante ter um fisioterapeuta acompanhando até para nos auxiliar em alguns testes. Mas Entendi. isso tem que ser as clínicas, os hospitais. Como faz hoje? Hoje, se você quiser mandar um e-mail lá para ReWalk. Eu quero comprar um ReWalk. Ou acho que é Atalante, né? Tem esse e tem o Exoathlete. Você mandar um e-mail para eles, falar, eu quero comprar um equipamento desse. Você não pode. Só quem pode comprar é um hospital ou uma clínica. Isso já é proposital. É para começar a gerar os papers. Que são Entendi. esses locais que vão gerar. Não são as suas fabricantes. Esses locais vão gerar esses papers. Para poder ter os dados ali, para depois, quando. Para poder passar para o Exatamente. cliente depois que ele vai ter. Exatamente. Então, Isso, assim. só um detalhe, Marcelo, até uma dúvida que eu vi muita gente comentando, mas o equipamento não está pronto? Tá. Existe uma diferença entre o equipamento estar pronto, estar desenvolvido, a tecnologia estar desenvolvida e a tecnologia estar em uso em hospitais. Tem uma diferença entre uma coisa e outra. Aqui no Brasil, no sistema regulatório nosso, para um hospital estar, para um equipamento estar, e eu acredito que a FDA também seja assim, para um equipamento estar dentro de um hospital, por exemplo, em uso, tem que estar com esse registro na Anvisa. Esse registro na Anvisa, a gente precisou submeter o equipamento a ensaios do Inmetro. Então não adianta a pessoa dizer assim, mas o equipamento não está pronto? Tá, prontíssimo. A tecnologia Exxon, hoje, nós conseguimos com essa tecnologia montar qualquer tipo de exoesqueleto. E isso está provado, que você viu que eu te mandei uma outra empresa para quem a gente desenvolveu um exoesqueleto, que é a primeira empresa de exoesqueleto passivo aqui do Brasil. Aquele exoesqueleto que é usado na Cargill, Petrobras, Coamo, Fiat Chrysler, vários, né, clientes, aquele exoesqueleto foi criado por mim também. E é usado em vários lugares. Então não é assim, não, eu comecei na época do Shark Tank. Já estou há um tempo nesse Já mercado. estava pronto já, né? Já, Bem isso é uma antes. tecnologia. As pessoas Aham. precisam entender que é uma tecnologia. É que demora, né, pra sair e de fato começar a entrar em. É que a galera tem a ideia de que assim, cara, eu vou ali na Casas Bahia ali, vou comprar o meu Exo ali, apareceu no Shark Tank, aí amanhã eu vou na Casas Bahia e compro o meu ali pra poder andar, sabe? É isso que é o imaginário popular, né? E não é bem assim. A gente está tentando que chegue um dia assim, possa Uhum, ser assim, porque hoje o Exxon, vamos fazer uma suposição. A gente vai lá, termina o registro lá na Anvisa, tem a numeração da Anvisa, certo? Tá lá, numeração da Anvisa. Vamos pegar ali, sei lá, uma Casa Bahia, uma Magazine Luiza, qualquer empresa. Não uhum, poderia vender, sabia? Porque daí, pode vender, pode, mas uma pessoa com deficiência não vai poder comprar nesses lugares. Porque desses lugares tem que ter uma coisa chamada AF, que é a autorização de funcionamento especial. E isso é só para quem trabalha com produto para a saúde. entendi. E essas lojas não têm esse tipo de documento. Uhum, Então a gente está acertando, inclusive com o escritório regulatório, organizando como fica para frente isso. Porque hoje uma pessoa sem deficiência pode comprar um Exxon. Hoje uma pessoa, uma empresa pode comprar um Exxon. Uma pessoa com deficiência, a gente não pode recebê-la para vender o Exxon. Hoje a gente não pode fazer isso. Recebê-la para vender o Exxon. Lá na frente, saiu o registro lá da Anvisa. A gente ainda assim não vai recebê-la para comercializar o Exxon. Por quê? Porque a gente não atende pessoa com deficiência. Então tem uma série de coisas que a gente está acomodando para que lá na frente seja como comprar um carro. uhum. Você vai numa concessionária, escolhe, fala, eu quero esse equipamento aqui. Para isso, para você ter uma ideia, a gente está abrindo com a Anvisa uma nomenclatura para esse equipamento, que é o escritório regulatório que está dando andamento nisso. Para poder ter, porque na Anvisa não tem, se você procurar algum código para exoesqueleto, não existe. Uhum. Então, até isso a gente está tendo que fazer. A gente está registrando, solicitando registro de um código para exoesqueleto para a saúde. Então é algo pioneiro mesmo, então, É até. pioneiríssimo, pioneiríssimo.
Então, assim, isso não faz. Eu lembro que no vídeo lá da menina lá, a cliente e tal, ela falou que ela queria que chegasse o Exo, porque ela ia usar num casamento e tal. Então isso aí não faz nem sentido também, porque não chega assim e você vai usando, né? Tem todo um rolê e tal, né? Tem um detalhe nessa história que ela não contou, e que talvez não tenha contado pela emoção do que ela estava contando. Aquele choro dela eu escutei várias vezes, tá? Então eu sei que ela é uma pessoa emotiva, tá? Não diminuindo ela, porque eu também sou. Eu espirrou perto de mim de um jeito diferente, eu choro, né? Eu sou aquela que consigo chorar assistindo filme de suspense, mas enfim. Mas ali tem duas questões que não foram pontuadas. E nós juntamos lá no inquérito. Foi respondido o e-mail dela dizendo que o Exxon USR não servia para a condição dela. Este é o primeiro ponto. E que daí deveria ser desenvolvido um específico para ela. A gente já começou aí, já começou errado aquele vídeo, já aí. Segundo ponto, que se aquele pessoal tivesse entrado em contato comigo, eles teriam lido a troca de e-mails. Segundo ponto, foi enviado, estava já em Minas Gerais, estava em Patos de Minas esse equipamento, o equipamento dela, projetado especificamente para ela, custou 56 mil reais para a Sycor desenvolver este equipamento para ela, e ela pagaria somente os 30, somente entre aspas, porque eu sei que 30 mil é dinheiro pra caramba, mas ela pagaria os 30, os outros 26. A Sycor estava aportando, entendendo que depois aquele modelo poderia servir para outras pessoas que também tivessem a condição que ela tinha, que ela tem, que é, primeiro ela sofreu um acidente de carro, teve uma amputação da perna esquerda, e depois ela sofreu, anos depois, sofreu um acidente com quadriciclo e ficou paraplégica. Então ela tinha uma paraplegia mais uma amputação. Então era o desenvolvimento de uma outra tecnologia que nós fizemos. Nós levamos 9 meses para desenvolver o equipamento para ela, e quando estava em Minas, porque ele foi para lá e todo o exoesqueleto, ele passa por teste de fadiga. Isso é obrigatório. Um carro, qualquer carro que você vai comprar, ele passou por teste. Ponto final. Exoesqueleto tem que ser feito a mesma coisa. Nesse teste, teve dente da engrenagem que rompeu. As engrenagens, elas são fabricadas especificamente para o Exxon. Então, não é uma engrenagem de prateleira. Então, o que acontece? O local, a gente manda para fabricar, né, que é dentro do desenho, manda, eles fabricam, em aço 82, 86, com cementação de 3 milímetros, que é um tratamento feito para ficar resistente à engrenagem. Nem trator usa engrenagem dessa, hein? Só que o que acontece? Quando vai fazendo o tratamento em várias, às vezes alguma pode não receber o tratamento corretamente. Produção, fabricação, acontece isso. Então, a gente coloca em teste de esforço. Daí ela queria, eu mandei a foto para ela, os prints estão lá, tá lá no canal da Sycor, no YouTube, tem os prints dessa conversa. Eu mandei a foto para ela e falei, olha, teve 2 engrenagens que não passaram. A gente precisa trocar essas engrenagens antes de mandar o equipamento. E ela queria que a gente recondicionasse o dente da engrenagem, mandasse para ela ir para o casamento e ela mandaria o equipamento de volta. Eu não podia autorizar isso. E eu não autorizei. E eu não me arrependo de não ter autorizado. Porque isso é uma questão de segurança. Se eu autorizo isso, ela me coloca esse equipamento e rompe a engrenagem, e sei lá, ela pode estar fazendo qualquer coisa, sei lá, descendo um meio fio, não sei. A gente tem que pensar em coisas ruins que podem acontecer. Então, eu fiz o que estava dentro da minha responsabilidade. Minha responsabilidade era: aprovo ou não aprovo a saída desse equipamento? Não aprovo. A minha engenharia também falou: não pode. Rompeu a engrenagem. Isso significa que aquele dente poderia ser recondicionado, mas quem que me garantia que outro dente também não ia quebrar? E ela sabia disso, porque a gente tem isso tudo conversado. Ela sabia. E ela sabia também que quando ela colocasse o Exxon, ela teria que fazer bastante treino. Tanto que tem mensagem, ela mesma falando assim, não, pode deixar. Quando o Exxon chegar aqui, eu vou treinar pra caramba. Eu vou treinar muito antes de estar usando e tal.
Tá escrito, tá documentado. Não é boca falando. Uhum. Entendeu? Então, assim, nem para ela ir ao casamento não daria. Então. Entendeu? Eu acho que. Ali, ó, para te falar o que eu acho nessa situação toda, eu caí numa emboscada. Aquilo Uhum. foi uma emboscada. Porque ela mandou a mensagem dizendo assim: se você, a gente tinha ainda 10 dias para fazer o pagamento, o reembolso da entrada que ela deu. Que, na verdade, pelo Código de Defesa do Consumidor, nós não éramos obrigados, mas tudo bem. Mas vamos fazer, não vou ficar brigando com ninguém por causa de dinheiro. Vamos fazer. Ela, 10 dias antes, ela entrou em contato e ela disse: se não fizer isso na quinta-feira, ela disse: se não fizer o depósito até o final de semana, eu vou para a internet e a Cycor não vai vender mais nenhum parafuso. Está escrito. Por isso que daí eu saí tirando da conta pessoal, peguei emprestado também, familiar e tal, para botar lá, Uhum. entendeu? E aí ela foi lá aquilo tudo já estava combinado. Entendi. Aquilo estava tudo pronto, aquele circo estava todo pronto. Caraca, hein? Aquele circo estava todo pronto. Até porque alguém passou o contato dela, porque só tinham 2 que tinham contato com ela. Era eu, a minha empresa, e a empresa parceira da Cycle com quem ela entrou em contato, que era parceira na época, com quem ela entrou em contato para adquirir o Exxon. Uhum. Por isso que hoje o pessoal fala assim, eu recebo, vira e mexe, eu recebo e-mail, mas você não pode fazer um equipamento para mim, desenvolve, por favor, eu pago, quanto for, não sei o que, eu falo, não, é por isso que agora eu digo não. Uhum. É especificamente por causa disso. Para eu não cair em outra emboscada dessa. Não dá mais problema, né? É, Nossa. o pessoal hoje em dia arma as coisas muito fácil, né? Tá complicado. Bom, pessoal, quem quiser depois, eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo que a Michelle falou, da entrevista dela gigantesca, né, Michelle? Nossa, é imenso. Onde é exposto ali documentos, né, para mostrar os contrapontos ali. Que eu acho que é importante, né? Vocês verem ali também o outro lado da história, Sim, por favor. né? Isso é muito importante. E mesmo depois de fazer já um tempo bom, né, que aconteceu tudo isso, mas é como eu disse para Michelle, fica o canal aqui, ele tá sempre aberto para qualquer um que quiser vir conversar e explicar o que estava acontecendo, né? Então eu acho assim, eu acho que na questão do Exo já tá explicado e quem quiser assistir o vídeo lá, eu vou deixar na descrição, onde tem ali os documentos, tá? Michelle, Um detalhe, Marcelo, sobre a neuroengenharia que eu falei lá no começo que eu ia comentar, vou comentar só rapidinho. Uhum. Gente, neuroengenharia, você não precisa ser formado em medicina, nem em engenharia, nem em psicologia, psiquiatria, nada. Neuroengenharia é um campo de atuação, é um campo de trabalho. Aí você tem 3 tipos de curso. De extensão, eles são cursos para profissionalizar. O único local que tinha no Brasil antes curso de extensão era na UFMG. Ou mestrado em neuroengenharia ou doutorado em neuroengenharia. E tem um detalhe muito importante. É óbvio que para fazer mestrado e doutorado, aí você tem que ter graduação. Então foi manipulado muito na hora de passar aquela informação, porque assim, qualquer curso de mestrado e de doutorado você tem que ter a graduação universitária, mas para curso de extensão não. E Uhum. outra coisa, embora eu não seja graduada, não tenha nenhuma graduação, e isso sempre ficou claro, porque dá para achar muita entrevista, muitas vezes que eu falei isso muito antes daquele vídeo, inclusive na entrevista no Aderiva tem eu falando sobre isso, inclusive, eu comecei com os cursos técnicos. Então eu comecei com eletrotécnica, eletromecânica, sou programadora. Então assim, não é, um dia eu acordei e resolvi dizer que eu sou neuroengenheira. Neuroengenheira é igual a pessoa olhar hoje e dizer assim, engenheiro de engenharia social. Tem que ter CREA? Não, assim como neuroengenharia não tem que ter CREA. Então, por isso que a gente vê que foi um vídeo muito tendencioso, porque Uhum. isso poderia ter sido explicado. Outra coisa, no vídeo da Cycor tá lá não só o meu certificado, como a resposta da própria UFMG. Porque quando foi contatado
quando a moça e a menina, eu vou falar menina porque mulheres não se comportam daquela maneira, então quando a menina contatou a UFMG, não contatou o ICBio, que é o setor, que é o Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, que era o responsável pelo curso de extensão. Tanto que eu falei com a reitoria, com a pró-reitoria de extensão do ICBio, e eles responderam o e-mail lá, tudo certinho, concluiu, tal, o curso foi de tal a tal, tá tudo ali. Então, esse print também tá ali na, na entrevista. Então, assim, tem. Nossa! Isso para vocês entenderem, galera, é relacionado às formações da Michelle, né, que foi algo bem questionado ali também no vídeo, né, falando que a Michelle não era isso, não era aquilo que ela falava e tal, tal, tal. Então, assim, a Michelle tá explicando isso daí, para vocês entenderem também que também não foi dessa maneira que foi passado lá, né? Porque de fato, é como eu falei, você vendo o vídeo lá, fica muito simples você tirar uma conclusão ali de que, pô, então foi tudo mentira e não aconteceu nada disso, né? E aqueles e-mails, um monte de e-mails de universidades ali não confirmaram tal coisa. Então a Michelle tá explicando mais ou menos isso daí para o pessoal entender, né? Mas não confirmaram porque não foi perguntado para o setor certo, porque se fosse Pessoal perguntado para o certo. setor certo, até não precisava muito, não precisava nem perguntar para o setor certo. Na verdade, se tivesse entrado em contato, pegaria o certificado e olharia. Inclusive, teve um canal que eu mandei eu mandei a primeira apostila e o cara ainda ele foi sacana, porque eu conversei várias vezes com ele pelo WhatsApp. Tá no print, isso aí foi lá para o inquérito já também. E tá no print ali, porque o inquérito pegou ali e tá pegando. Outros canais também estão na internet, botou ali fraude e não sei o quê, porque você está imputando um crime a mim, já está entrando no balaio ali junto. E daí, aquele canal, eu tinha mandado a primeira apostila, que é a apostila de introdução, e aí eu falei, tá escrito embaixo assim, ó, só que eu só vou te mandar essa, porque eu acho que eu não posso mandar as outras, que eu acho que é ilegal eu te mandar, porque é um curso, e eu não sei se pode. E o rapaz não falou isso lá. O rapaz falou assim: não, ela só fez um curso de introdução. Uhum. O curso que eu fiz na área de introdução, porque atrás do meu certificado dá para ver toda a grade do curso. Então, essas coisas tendenciosas, gente, vocês que estão aí na internet, tomem muito cuidado com coisas tendenciosas, não só em relação a mim ou a Cycle, mas em relação a outras pessoas também. YouTubers, cuidem muito com isso, cuidado, que vocês fazem uma destruição num nível. A Cycor perdeu, com exceção dos contratos com os tubarões, a Cycor perdeu todos os contratos. Eu tive que refazer, eu tive que basicamente refazer a empresa. Hoje as pessoas não sabem com quem a Cycor tem os contratos, que agora eu não sou idiota de falar, porque eu fui idiota da outra vez. E confesso que eu fui idiota da outra vez, porque se eu soubesse que isso poderia ter acontecido, eu nem faria. E foi colocado, já está lá no inquérito, os contratos com os tubarões. Os tubarões, quando são entrevistados, eles dão fogem muito pela tangente, porque a orientação é que ninguém fique falando muito detalhes sobre esse assunto, né? Então a pessoa que fala mais sobre esse assunto sou eu, mas é justamente para evitar buchicho, burburinho. Mandaram um vídeo para mim dela dizendo que ela não foi processada. Esse vídeo já entrou também lá no processo, porque como é que a pessoa diz que não foi, se está no inquérito policial, entendeu? Então, assim, gente, tomem muito cuidado, porque a internet ela tem um poder muito maior do que o que as pessoas imaginam que tem de poder. A minha vida foi destruída num nível surreal, surreal. Foi uma coisa impressionante. Eu tive tubarão que me ajudou com a compra das minhas medicações, só para você ter uma ideia. Caraca. Eu tomo medicações, né? Eu tomo há anos, desde 2014, né? Que é o que me permite falar, conversar e tal, fazer isso melhor. Perdi 6,5 kg. Faço ainda tratamento contra estresse pós-traumático. Há pouco tempo voltaram as minhas notificações, que eu não consegui usar. A Cycor hoje está num cenário extremamente caótico. Eu estou com um monte de coisa parada, atrasada. Tive que refazer grade de fornecedores. Eu tive fornecedor, o principal fornecedor que fabricava as peças vinha por aquele parceiro que foi
falado também dele naquela época, eles cancelaram o contrato com a Cycle, isso quer dizer, eu perdi aquele fornecedor. Uhum. Então, cara, virou um cenário tão caótico, mas tão caótico, que, olha, pra vocês terem uma ideia, gente, e isso não é drama não, tá? Isso aí é só para vocês entenderem o porquê a gente tem que tomar cuidado com muita coisa. Final de 2021, eu comecei a ter acompanhamento com 3 profissionais de saúde, que eram 2 psicólogas e um psiquiatra, porque eu tive ideação suicida. O nível de cancelamento ele foi tão grande. E hoje ainda, porque saiu meu vídeo lá no TikTok, alguém botou lá o vídeo do Shark Tank em pedacinhos, e porque o Shark Tank mesmo tirou o vídeo do ar para tentar conter um pouco, né, o ataque, porque tinha muita gente escrevendo lá. Então, foi até de comum acordo, eu sabia que ia sair do ar e tal. Aí o pessoal botou lá no TikTok, cara, o pessoal escreve ainda coisa do Arco da Velha sem nem saber a história, não verifica no meu Instagram, verifica no Instagram da Sara. Hoje como é que tá o seu... Hoje você falou que tá voltando aos poucos aí às redes sociais e tal. Hoje ainda tem resquício disso? A galera ainda enche o seu saco ainda por conta disso? Como que é? Ou tá mais de boa hoje? Como é que é? Nas redes sociais, minhas e da Cycor, tá um pouco mais tranquilo. O pessoal tem evitado atacar, eu acho até por causa da história do inquérito. Agora, quando você vê lá, por exemplo, lá no TikTok, puta, minha mãe até chorou um monte aquele dia, porque ela viu lá no TikTok e daí tinha um monte de gente comentando, não, mas ela é uma golpista, não, mas isso foi uma fraude no Shark Tank, não, é a maior fraude do Shark Tank, foi indo. Então o pessoal ainda continua reverberando como sendo isso. Algumas dessas pessoas acabam, né, entrando também ali para serem judicialmente, não extrajudicialmente, porque eu não quis fazer nada extrajudicialmente, quis fazer tudo judicialmente, né, para serem notificadas. Então, Delegacia de Crimes Cibernéticos faz levantamento por IP e tal. E ainda tem um processo de caos muito grande. Houve bastante tempo para tirar o vídeo do ar lá, do canal tirar, o canal não quis, não se movimentou para isso, então esses processos agora começam a acontecer juridicamente. E assim, ainda prejudica, só que ataque diretamente nas redes sociais até não tem acontecido muito, tá? É um ou outro. Que às vezes faz uma piadinha, sempre tem um babaca, né? Então às vezes tem assim, uma piadinha tal, maldosa, mas diminuiu bastante. Mas a Cycle ela teve que ser totalmente reestruturada, completamente. Por isso que mudou o site da Cycle. Então tem gente que fala assim, mas por que mudou o site da Cycle? As informações basicamente são as mesmas. Tanto que a gente também printou informações do site para manter, né, as informações que eram na época, basicamente são as mesmas. Mas layout mudou bastante para facilitar das pessoas terem acesso a algumas informações, tendo em vista que, para tentar evitar que as próprias pessoas se compliquem, entendeu? Porque a Cycle já passou o dano que ela tinha aqui. A Cycle quebrou, consequentemente, eu quebrei, não perdeu, graças a Deus, o contrato com os tubarões, manteve. A Apolinário só entra quando a Cycle estiver em varejo, a Cycle não está em varejo ainda, né? Então ainda tem algum tempo. Ó, isso daí também, pessoal, é importante a Michelle dizer. Então, assim, ainda tem esse vínculo com os tubarões ainda, né, Michelle? Tem isso aí mostra todos. Também, né, um pouquinho do que a Michelle tá falando aí, que é verdade, né? Porque, pô, depois de todo esse rolê aí, depois de toda essa treta, depois de afundar praticamente a empresa da Michelle, os tubarões estão ainda com ela, né? Então, isso mostra um pouquinho também de que tem mais coisa por trás ali do que foi dito, né? Então, ali, firme e forte. Vamos ver mais para frente, porque assim, é feito do diligências, né? Então, foi feito um do diligência por tubarão, é uma média de 2 advogados por tubarão, fazendo o processo do diligência, em ordem alfabética, né? Caíto, Camila, Cris e José já fizeram o do diligência, os contratos, ok. João Apolinário ainda tem o do diligência dele para ser feito.
Uhum. O João Apolinário, para fazer o due diligence dele, tem que ser quando a Saicor está em varejo. Porque daí ele verifica as contas da Saicor, porque eles verificam tudo, gente. As pessoas pensam. Eu achei até um desaforo falar que o pessoal do Shark Tank é irresponsável, porque eles não são. Esses caras, eles verificaram processo criminal, processo civil, no CNPJ, no CPF, várias certidões, foram 36 certidões ao todo, tinha certidão que eu nem sabia que existia. Eles fazem uma varredura muito grande e eles ficam acompanhando. Você tem que estar mandando DRE para eles. DRE da Cycle, por causa do que aconteceu, ano passado o DRE da Cycle foi a zero. E eles ainda permaneceram na empresa, mesmo com o DRE ter ido a zero. Né? Porque eles sabiam que eu ia ralar e continuar trabalhando e me esforçando para fazer acontecer. E uma coisa que é bom as pessoas entenderem é que falaram, explorando pessoas com deficiência. Gente, para pessoa com deficiência, o equipamento vai estar num preço muito mais assim. Hoje, se você olhar no site da Cycor, está lá, 89.990. É o Exxon. Para pessoa com deficiência ou que tenha hipossuficiência, alguma coisa assim, daí baixa o preço. Se a ideia fosse querer explorar essas pessoas, não baixaria o preço, porque para os equipamentos, aqueles 6 que foram comercializados, que daí 4 foram cancelados, a Cycle tinha R$ 260 mais ou menos de lucro em cada um. Porque custa muito caro fabricar esse produto aqui no Brasil. Ele é feito todo aqui. Então, assim, se fosse grana, eu nem estaria trabalhando com isso na Cycle. Estaria fazendo outra coisa que dá muito mais dinheiro. Eu acho que se eu fizesse, piadas à parte, eu acho que se eu fizesse um canal no YouTube, tinha ganho mais dinheiro em 2022 que 2022. Todas as startups entraram em crise, né? Porque daí você não tinha entrado nessa treta aí, né? Pelo menos, não né? tinha. Aí... Mas existe um objetivo, e eu quero que todo mundo entenda que o que foi contado na apresentação do Shark Tank é a história da Cycor. E é o motivo pelo qual eu toco a Cycor. Eu podia ter desistido no ano passado, falado, não vou tocar mais isso, deixa pra lá, passei por um cancelamento. A minha falecida esposa usou cadeira de rodas, né? Ela teve amputação da perna e tal, mas eu não tenho ainda, né? Não tenho deficiência, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Nem eu, nem nenhum familiar meu, nem nada. Então, assim, não é uma coisa que eu tô fazendo para mim ou para minha família. Porque se fosse por isso, eu fechava a Cycle e a hora que algum conhecido meu tivesse algum problema, eu ia lá fazer um equipamento para a pessoa, entendeu? Mas é que, cara, eu quero tentar fazer alguma coisa para a gente sentir orgulho aqui no Brasil, entendeu? Eu quero lutar para fazer acontecer. Por isso que a Cycor não foi fechada. Eu tive todos os motivos para fechar a Cycor. Eu poderia ter fechado. Inclusive, muita gente achou que eu ia fechar. Mas Mas tá aí, né? Hoje, então, a Cycle ela ainda funciona, né? Dentro da medida do possível, né, Michele? Sim. Depois de tudo que você passou aí. E, bom, galera, eu acho que pra gente não estender muito essa conversa também e acabar saindo do propósito principal, que era a explicação da Michelle a respeito dos pontos que foram levantados lá naquele vídeo lá da YouTuber, né? Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né, Michelle? Sim. E, de novo, fica aí o convite aí para vocês conhecerem aí o vídeo dela que tá, a entrevista dela que tem os documentos, vai estar na descrição. Todos os links que a Michelle quiser, Michelle, que eu coloque aqui na descrição, você me manda, eu coloco pra galera também não ficar só nessa conversa, porque essa conversa, ela ainda que é um vídeo maior do que a gente costuma postar aqui no canal, mas ela ainda foi muito contida, né, Michelle? Porque, enfim, nossa, uma vez eu conversei com a Michelle aqui, acho que foi umas 2, 3 horas conversando, né, Michelle? Então, assim, é muita coisa mesmo, sabe? Mas eu acho pra gente não fugir muito da E ideia do olhem os vídeo. documentos. Cuidado com guerras de narrativas. Por isso que eu quis apresentar documentos. Guerras de narrativas não dá certo. Vale o que está no papel, vale o que está escrito. Bom, Michele, eu acho que é isso então. Você quer falar Obrigada. mais alguma coisa para Não, eu quero finalizar aqui? agradecer, Marcelo. Quero agradecer. Obrigada mesmo por ter aberto essa possibilidade de conversar aqui com você. Repito, está à sua disposição tanto o jurídico da Cycor, tá? Estão todos, já se prontificaram à disposição. E também, se você quiser acesso a alguma documentação, porque lá no vídeo que está lá no canal da Cycor, tem
nomes que estão cobertos propositalmente, né? Precisam estar por causa do sigilo e confidencialidade. Mas se quiser acesso ao documento na íntegra, está liberado para você. A imprensa, a grande imprensa, que não retirou os meus materiais do ar, foi justamente porque eles fizeram as verificações. Né? Então tem muita coisa, e qualquer coisa, Marcelo, que você queira, às vezes algum pessoal teu pergunte alguma coisa, você queira conversar comigo para verificar, 100% aberto, a porta está totalmente aberta. Show. Bom, acho que é isso então. Você também, eu quero agradecer, Michele, por essa conversa aí, né, que a gente teve agora, explicando um pouco algumas coisas para a galera entender. E é isso, dizer que também tá aberto aqui o canal, se acontecer mais alguma coisa, precisar gravar mais vídeo também, ou que seja outro assunto, né? Quem sabe a gente traz um vídeo aqui no futuro, aí sim, não falando dessa treta, mas sim do equipamento em si, né? Do projeto em si, que eu acho que isso seria bacana também pra galera entender. Tem coisas grandes acontecendo, que agora eu só não tô sendo boba de publicar, mas eu levo ao teu conhecimento. Legal, legal. Bom, Maurício, mais uma vez quero agradecer, Michele, pela participação aqui no canal. Imagina, eu que agradeço. Obrigada mesmo. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Eu peço que vocês acessem os links aqui na descrição para vocês terem mais profundidade também no que foi dito aqui hoje, tá bom? É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Tchau!